para mais uma aula com a Teacher Cíntia Cardoso. E para variar, o que vocês precisam fazer, galerinha? Então, acessem Google Classroom, ok? Cliquem naquele link, façam aquelas atividades e com certeza vocês terão a presença garantida. Mas vamos começar a aula com uma convidada super querida, uma heroína, a Vivi! Say hello for the students! Very good! Vocês devem estar se perguntando, Teacher, por que esse escudo? Tcharanã! Escudo de quem? Captain America! Vocês já vão descobrir. Hoje eu vou lutar contra os meus inimigos invisíveis. Uhul! Então vamos lá, galera! Mas pensando bem, o que foi a aula passada? Vocês lembram? Ah, teacher, foi sobre o Halloween. Sim, lembram? Trick or treat, doces ou gostosuras. E a aula de hoje já dá para deduzir. Nossa, que bacana! The Universe of Comics. E que mais que a gente vai estudar, pessoal? Comic strip, countable and uncountable nouns. Very good! O que é uma comic strip? Vocês têm ideia? Vamos dar uma olhada então, galera? Ok, vamos lá. A teacher vai ler para vocês, tá bom? Histórias em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Você conhecerá mais características desse gênero nas aulas de arte, língua portuguesa, educação física dessa semana. Conheça agora um criador americano bem famoso de HQs. Pessoal, quem será esse criador dos HQs? Vocês têm ideia? Vamos dar uma olhada? Ah, o Stan Lee! Stan Lee Lieber was just 17, when he got his first job at Timely Comics 1939. Since then, the man now known as Stan Lee has launched a comic book empire, made Marvel Comics a household name, and created iconic superheroes such as Iron Man, Spider-Man, the Hulk, the X-Men, and Fantastic Four. In his 90s, Stan Lee is still dreaming up caped cruises and masked vigilantes. Pessoal, então, esse aqui é o Stan Lee. Olha lá ele abraçado com o Spider-Man, né? Parece até que ele está cumprimentando vocês, não é verdade? E o que a teacher tem aqui? Uau! Um monte de super-heróis que foram criados pelos Stan Lee, né? Então nós temos o Hulk, say hello for Hulk. Hi! Que mais que nós temos? O Wolverine, o Captain America. Gente, esse Captain America, ele sempre aparecia nas histórias em quadrinho. Lembra aquelas revistinhas, histórias em quadrinhos? Então, é esse o Captain America, né? E nós temos a Wonder Woman, que ela apareceu mais tarde, né? Que ele criou mais tarde, ok? Então vamos lá. Ai, o que está falando esse texto aqui? Que ele começou quando ele tinha apenas 17 anos, né? Ele teve o primeiro emprego dele. Olha que maravilha, assistente numa editora de revistas em quadrinhos. Nossa, que maravilha, né? Só que daí foram acontecendo coisas incríveis na vida dele e ele que começou a criar todos esses super-heróis que nós adoramos, entendeu? Então, ele criou a Marvel. Gente, que mais que ele criou? Esses super-heróis e também o quê? O Quarteto Fantástico. Já ouviram falar? Ah, vamos dar uma olhada logo, logo. Mas antes, a teacher gostaria de que vocês respondessem uma pergunta aqui, tá? Para vocês fazerem exercício. Stan Lee has launched a comic book empire, made Marvel Comics a household name, and created iconic superheroes. Observando o trecho acima, entendemos que? Será que a resposta é letter A ou letter B?
Então, galerinha, gente, a teacher se empolgou tanto com os super-heróis que a teacher disse que esse super-herói é o Wolverine. Não, ele é o Thor, né? Mas ok, todos são super-heróis e todos têm alguma causa para defender, não é verdade? Hello, I am Thor. Very good. So, vamos lá? Conseguiram responder, gente? Fácil, né? Então, observando o trecho acima, entendemos que Stan Lee foi um dos personagens dos super-heróis? Será? Ou ele foi o criador da Marvel e de muitos super-heróis conhecidos? O que a teacher falou para vocês? Claro que ele foi o criador, né? Bacana, né, gente? Continuando, olha uma das criações do Stan Lee também, né? The Fantastic Four. The Fantastic Four are a fictional superhero team appearing in American comic books published by Marvel Comics. The Fantastic Four was the first superhero team created by artist co-plotter Jack Kirby and editor co-plotter Stan Lee. Então, essas duas pessoas extremamente criativas, né, criaram o Quarteto Fantástico, né? O Jack Kirby e o Stan Lee, ok? E eles, logo depois dos primeiros super-heróis, daí eles criaram essas pessoas maravilhosas que lutam contra seus inimigos, ok? E uma curiosidade, gente, Stan Lee, ele faleceu com 90 e poucos anos, gente. Uau! E ele fez tantas coisas maravilhosas. Bem, vocês viram, né? Só o fato de criar esses super-heróis incríveis. Uau, né? Então, gente, aqui tem um exercício bacana. Algo me diz que vocês com certeza acompanham super-heróis, não é mesmo? Tanto nas revistas em quadrinhos quanto em filmes, tá? Então vamos lá. Relacione as frases aos personagens do Quarteto Fantástico. Vamos ver aqui. Qual frase que tem a ver com a letra A, com a letra B, com a letra C e com a letra D? Então, galerinha, foi fácil? Yes, teacher! Vamos lá, então. Letter A, o Toshibana. O que ele fala assim? Flame on! O que seria? Em chamas! Que mais? Letter B, Avengers Assemble. O que é isso? Avengers, Vingadores, avante! Gente, eu tenho um outro Capitão América para vocês, né? Esse aqui é do filme, né? E nós temos aqui na mesa aquele que aparece nos HQs. Massa! Que mais? Letter C, o Hulk. Nós temos o Hulk aqui, né, gente? Então, o que ele fala? Hulk Smash!
E nós temos o The Thing, ou seja, o coisa. It's clobbery time. É hora de bater nas coisas. Interessante. E vocês? Vocês conseguiram fazer exercícios? Bem fácil, né, gente? Então vamos lá. Nossa, quem será o Fúlvio Pacheco? Gente, ele tem uma grande importância na história em quadrinhos. Vamos dar uma olhada? Como será a produção de um personagem de história em quadrinhos? Vocês têm ideia? Fúlvio Pacheco, artista, quadrinista, professor e coordenador da Gibiteca de Curitiba. Já ouviram falar da Gibiteca de Curitiba? Vocês já foram lá? Gente, é muito alucinante. A teacher foi e adorei, tá? O que ele vai fazer? Ele vai mostrar em um vídeo como é feita a construção e o desenho de um personagem. Vamos lá, então? Então, meu nome é Fúlvio Pacheco, sou coordenador da Gibiteca de Curitiba e sou quadrinista. A Gibiteca é muito lembrada, principalmente por causa dos seus cursos, né? E os cursos que ensinam a fazer os quadrinhos. Existem alguns elementos, né, que são os elementos principais na hora de fazer uma página em quadrinho. Um deles é a construção do personagem, né? Eu falei um pouco dos estilos, existe o estilo norte-americano, dos comics, as graphic novels. Esses, normalmente, fazem a figura humana de uma forma um pouco mais realista, ou seja, você desenha uma figura humana a partir de 9 vezes o tamanho da cabeça, né? Então, quando você vai construir seu personagem, é bacana você fazer assim, você traça 8 espaços, né, com 9 linhas, todos eles com a mesma distância, e dentro desse esquema, você faz uma espécie de um esqueletinho, né? Esse esquema ele representa 8 vezes o tamanho da cabeça, ou seja, no espaço número 1, a gente faz um formato oval que representa a cabeça, né? Você pega 2 vezes a largura dessa cabeça e com 2 vezes a largura de cabeça você traça um ombro aqui no espaço número 2. 1, 2, né? No espaço número 4, você desenha o quadril do personagem, que corresponde à mesma largura do ombro. Então, continuando, né, eu expliquei que a gente faz o ombro com 2 vezes a largura da cabeça, e depois, no espaço número 4, a gente faz o quadril, né? Esse aqui vai ser uma figura feminina, né? Vai ser a Loira Fantasma, que é a minha personagem, do quadrinho que eu faço. Ela vai ter o mesmo tamanho do ombro, é o tamanho do quadril. Aqui, no espaço número 4. Daí a gente puxa os braços, né? A mão ela fica mais ou menos aqui na mesma altura do quadril. E a perna. Sempre assim, a perna ela tem o mesmo tamanho do resto do corpo, na proporção, né? O pé a gente coloca lá na medida número 8, aqui e aqui. E esse aqui é o esqueletinho para a construção do personagem. A partir disso aqui, a gente vai colocando, né, os volumes, a gente coloca os detalhes do olho, boca, nariz, peito, né, a gente coloca todos os detalhes e faz a construção do personagem. Além do personagem, 2 outros pontos muito importantes dentro da construção de uma história em quadrinho é a perspectiva, que são os cenários, né? Sempre esse personagem que a gente construiu, ele tem que estar inserido dentro de um cenário, né? E outra coisa são os enquadramentos, né? Os enquadramentos são a diagramação dos quadrinhos dentro de uma página, né? Dentro de a diagramação dos quadros, das cenas dentro de uma página de quadrinho, que você respeita uma série de enquadramentos, como plano geral, plano médio, plano total, close, detalhe, e eles são todos construídos, esses planos, a partir do enquadramento do personagem, que é aquele que a gente construiu no começo. Beleza? Então é isso, gente. Então, pessoal, viram que interessante? Fúlvio Pacheco acabou de falar sobre como que é feita a construção de um personagem em quadrinhos, né? Logo, logo, vocês terão mais informações sobre uma atividade, tá? Que vocês deverão fazer baseado no que o Fúlvio falou no vídeo dele. Belezinha?
Continuando então, o que nós vamos ver agora? Countable and uncountable nouns, ok? Vamos lá então. O que são os countable e uncountable nouns? Na realidade, a teacher já falou em aulas anteriores, né? Vamos dar mais uma pincelada. Vamos lá então. São substantivos contáveis, são os que podemos contar e têm as formas do singular e plural. Por exemplo, there are 3 TVs in my house. Existem 3 TVs na minha casa. Então, eu posso contar, né? Or 1 TV também, né? Daí é um substantivo contável. Quem são, né? Os substantivos incontáveis são os que não podemos contar e não tem plural. Como assim, teacher? I need a glass of water. Eu preciso de um copo de água. Lembram que a teacher falou para vocês? Líquido, sempre incontável. Não tem como contar o líquido. Ok? Very good. Continuando. Quem é esse personagem aqui do Stan Lee? Spider-Man. Very good. E aqui tem uma frase, gente, típica do Spider-Man, né? With great power comes great responsibility. Ok? Então, há 2 uncountable nouns, ou seja, substantivos incontáveis. A teacher gostaria que vocês escrevessem quais são os substantivos incontáveis que vocês conseguem perceber aqui na frase do Spider-Man. Então, galerinha, was it easy? Yes, teacher! Vamos lá, a teacher vai ajudar vocês. With great power comes great responsibility. Com grande poder vem o quê? Uma grande, enorme responsabilidade, não é mesmo? Então, quais são os substantivos incontáveis? Olha aqui que a teacher colocou para vocês. Power, poder, responsibility, responsabilidade. Não é mesmo? Concordam? Very good. So, nossa, quem será o André Kaliman? Who is André Kaliman? Vamos ver? Gente, ele é um quadrinista, ilustrador e escritor. Escreveu e desenhou a novela gráfica Revolta e desenhou o HQ Sequestro em 3 Buracos para a editora Quadrinhópole. Vamos agora assistir a um vídeo sobre seu livro em quadrinhos na língua inglesa, editora Edlumen, The Treasure Thieves. Eles têm várias informações importantes sobre isso. Vamos assistir então! Bom, eu tenho aqui comigo um livro que eu desenhei, foi feito em parceria com a editora Edlumen, que é uma editora especializada em livros de aprendizagem de idiomas. Então, o que a gente fez foi uma história em quadrinhos, a gente criou personagens e desenvolveu uma história, mas com o intuito de depois publicar esse livro onde exercícios podem ser formulados e tirados da história para uma compreensão da língua através de uma interpretação dessa história. Então, o estilo que eu usei aqui foi um estilo que a gente chama mais cartunesco, porque ele foge um pouco do realista para um estilo um pouco mais sintético, um pouco mais simples de traço. Ao mesmo tempo, eu misturei até um pouco do mangá, se a gente olhar essa questão dos olhos um pouco maiores dos personagens e também da movimentação um pouco mais brusca nos movimentos. E com relação às cores, eu optei por algumas cores mais vibrantes também, que servem para mostrar esse ambiente do personagem e o tom da história, que é uma história mais divertida, mais para cima, né? Não é uma história tão melancólica. Se fosse assim, seria um tom um pouco mais frio e tal. Então, o que acontece nesse livro? Quando a gente abre ele,
Já antes de começar a história, a gente tem uma página que mostra 3 exercícios, em inglês, no caso. E para responder esses exercícios, você tem que ler a história. Só que uma história em quadrinhos, ela não é só lida através do texto, ela também é lida através das imagens. E essas imagens, junto com o texto, são complementares. Então, algumas coisas na história, você só entende vendo o texto e a imagem, né? Então, por mais que o livro seja em inglês, mesmo sem você entender direito o que está sendo expresso ali, né, nessa outra língua, quando você associa aquela palavra, que às vezes é um pouco parecida com o português, com a imagem, você consegue entender a história e aí responder as perguntas. No caso, a primeira pergunta ela é bem básica, mostra a imagem de cada personagem e uma descrição em inglês, né? Então você já vai associando a cor do cabelo, se o personagem usa boné, a cor da camiseta, né? E você consegue responder a questão. O segundo exercício é um exercício de caça-palavras, onde as palavras que você tem que achar nesse quadro aqui, elas estão inseridas na história no momento onde essa palavra é representada por uma imagem. Então, por exemplo, a primeira é museum, que é o museu, ela aparece justamente quando os personagens chegam no museu. Então, essa interação entre texto e imagem faz com que o aprendizado da língua seja bem mais fácil, mais dinâmico, e ele aconteça sem a gente perceber até que ele está ocorrendo. Então, a interpretação da história é que vai fazer com que você se desenvolva nessa língua que o livro propõe. Então, galerinha, nossa, muito interessante esse vídeo do André Kalimann, né? Deu vontade de adquirir aquele livro dele. Show de bola! Vamos lá! Você vai entregar uma atividade para seus professores de língua inglesa, arte e educação física sobre HQs. Você deve combinar com seus professores como eles querem receber esse material. A atividade é a criação de um personagem, portanto, fique atento às instruções que serão dadas nas aulas de língua portuguesa. Ok? Prestaram atenção? Vamos então! Nossa, já o quiz time! Sim, galerinha! Vamos lá! Olha aqui, tem a ver com uma história em quadrinhos. O que o personagem falou aqui? I'll take more than ropes to keep Mr. Fantastic out of action. Essa é frase de um personagem da tirinha ao lado. Assinale a alternativa que corresponde a countable noun. O que são substantivos contábeis? Será que é action? Ropes, keep... Resposta letter B, cordas. Eu posso contar quantas cordas tenho, não é verdade? Ação não, é um verbo, keep também. Continuando. Quiz, quais alternativas correspondem a uncountable noun? Será que é superhero? Não, posso contar os superheroes, né? Help, ajuda. People, freedom. Quais deles? Incontáveis. Help and freedom. Ajuda e liberdade. Very good! Aqui é onde estão as referências da onde a teacher produziu esses slides, né? E para variar, vamos fazer o fechamento com essa frase reflexiva. Heroes are ordinary people who make themselves extraordinary the Gerald way. Ou seja, heróis são pessoas comuns, simples, mas que elas fazem delas mesmas extraordinárias. Vocês são os heróis, ok? Eu considero vocês todos heróis e vocês são extremamente extraordinários. Um grande abraço da Teacher Cíntia com a Vivi. Say bye-bye for the students. Bye-bye of the heroes with me. See ya!